bem-vindos ao primeiro Simpósio Mineiro do Médicos de Cristo. Eu, doutora Tassi, estou muito feliz e grata a Deus pela sua vida participando desse evento conosco. E nós esperamos, de verdade, sermos instrumentos nas mãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua profissão. Após a minha palestra, nós vamos ter a palestra do Dr. Elian Gott e também do Dr. Peter Saunders. Também vamos ter uma mesa redonda. E hoje é só o primeiro dia. Espero que você anime o seu coração e receba as bênçãos do Senhor preparadas através das nossas palestras para a sua vida. Vamos lá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito relevante para nós médicos e para os profissionais da saúde, que é o relacionamento que nós desenvolvemos com cada paciente que chega até nós. Isso é chamado relação médico-paciente e hoje eu quero trazer sobre uma luz do cristianismo, como que nós devemos agir e entender a forma de nos relacionarmos com cada um dos nossos pacientes. Mas o que nós entendemos por relação médico-paciente? Osler descreveu que ao médico e ao profissional da saúde, tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença. Então, a humanidade vem em primeiro lugar. O nosso objetivo não é colocar em primeiro lugar a enfermidade que está acometendo aquela pessoa, mas sim colocá-la em primeiro lugar e daí partirmos para o nosso cuidado. Mas, como cristãos, nós primeiros temos que olhar qual a condição, né, que Cristo nos diz sobre ser humano. E ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A relação médico-paciente, ela advém desse encontro entre o paciente e o médico, o paciente e o profissional da saúde. Não há como um encontro não despertar sentimentos e emoções. A relação médico-paciente é uma parte fundamental da prática médica, independente do contexto, da temporalidade que nós estamos vivendo. O exame clínico e a anamnese, né, é um principal elemento dessa tríade moderna da medicina, juntamente aos exames laboratoriais e aos equipamentos que nós utilizamos para subsidiar os nossos diagnósticos. Então, como premissas dessa relação médico-paciente, nós temos que, em primeiro lugar, precisamos adquirir uma boa compreensão dos mecanismos envolvidos neste processo e também a aprendizagem médico-paciente está intimamente ligada ao método clínico e ambas dependem de treinamento prolongado. Assim, você médico, você estudante, você profissional da saúde, você precisa entender que ao longo do tempo você vai conseguir se relacionar melhor com o seu paciente. A cada dia você vai aperfeiçoando o seu entendimento, tendo mais habilidades na forma de se relacionar com o outro. E hoje nós queremos mostrar algumas ferramentas à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Também temos como premissas, né, dessa relação médico-paciente que é indispensável nós adquirirmos conhecimentos básicos das humanidades, né, porque o nosso relacionamento com os nossos pacientes vão muito além de fenômenos biológicos, não é simplesmente uma bactéria, um vírus atacando o organismo com um sistema imunológico que não foi capaz de detê-los e causando a enfermidade. A gente sabe, né, que vai muito além. O ser humano, ele tem diversas dimensões, a dimensão psíquica, emocional, a biológica, social, né, e a espiritual também. E para nós, médicos cristãos, profissionais da saúde cristãos, nós temos que pautar toda a nossa conduta na ética cristã, nos princípios relevantes, irrefutáveis e imutáveis da palavra de Deus.
Vamos entender um pouquinho o que é ética, né? A ética cristã. Então, vem do vocábulo grego ethos, de costumes ou hábitos, e no latim, o termo usado para isso corresponde a mos, de moral, de normas e regras. Então, qual que é o objetivo da ética cristã? Indicar qual a conduta ideal para a retidão dos nossos comportamentos como cristãos. Nossa ética ela é completamente fundamentada nas escrituras sagradas, a sua natureza não se altera e nem se relativiza. Podem passar os anos e as gerações, a palavra do Senhor permanece para todos sempre. E a nossa ética, ela não se dissocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Hoje, eu quero trazer uma proposta simples, objetiva, mas que eu creio que é bastante eficaz, de como nós podemos aplicar na nossa prática clínica, a nossa ética cristã, para que nós possamos desenvolver um relacionamento com os nossos pacientes à luz da palavra de Deus. Então, a proposta que eu tenho hoje para vocês é o que eu chamo de método clínico, centrado na pessoa de Cristo. Como que nós entendemos o médico, né, e o paciente? Em primeiro lugar, nós sabemos que existe um contraste entre a crença do médico e a crença do paciente. O médico, ele vai entender sobre o funcionamento do corpo, a apresentação e evolução das doenças, né, os estigmas sindrômicos, vai investigar, vai pedir exames, vai passar medicamentos. Já o paciente, ele entende a enfermidade conforme a experiência que ele tem do problema, conforme os seus valores, conforme suas necessidades pessoais, que vão refletir a realidade socioeconômica, cultural na qual ele está inserido. E uma frase que eu gosto muito, né, de levar em consideração quando nós falamos de relação médico-paciente. Na verdade, se trata, durante a consulta, do encontro de dois grandes especialistas. De um lado, um médico, e do outro lado, o paciente. O primeiro especialista, né, nas funções orgânicas, na parte biológica, mas que também deve estar atento aos aspectos da humanidade daquele ser humano portador da doença, e do outro lado, o paciente, que é um ser humano que tem a sua percepção, as suas dores e as suas angústias sobre o processo que está ali causando adoecimento. Eu penso que não há como sermos médicos e profissionais da área da saúde sem agirmos como Cristo, né? Cristo, ele foi além da empatia, ele praticou a compaixão. Hoje, nós vemos a dificuldade, tanto na medicina, quanto em todas as áreas da saúde, da prática da empatia. Mas nós que somos cristãos temos dois desafios, não só sermos empáticos, mas também termos a compaixão na nossa prática clínica. Então, o que é a empatia? Essa habilidade em você se colocar no lugar do outro, tentar ver o mundo a partir do ponto de vista do outro, né? Além das palavras, tentar entender quais as verdadeiras razões que provocam o sentimento no paciente, né? Então, assim, quando a gente se coloca no lugar dele, a gente permite sentir a sua dor e o seu sofrimento, mas em Cristo nós temos exemplo de compaixão. Jesus, ele não era empático com as pessoas somente, ele ia além, ele tinha compaixão. Então, a compaixão, ela vai além da empatia, a gente compreende o sentimento do outro, mas a gente não é paralisado por esse sofrimento do outro, muito pelo contrário, é aí que nós somos motivados e estimulados a ajudar o outro que está ao nosso alcance. E para irmos ao encontro do outro, nós temos de saber quem somos e do que somos capazes. E a palavra do Senhor nos fala, né, que nós somos pó
né? Somos frágeis, que fora dele nada podemos fazer e que nós possamos trazer isso também para a nossa prática clínica. E assim nós vamos poder compreender o sofrimento do outro e fazer aquilo que Jesus fazia, transformava aquele sofrimento, aquela realidade. Então, em Jesus Cristo, nós temos o nosso exemplo e modelo de compaixão. Em Mateus 14, diz assim que Jesus, quando ele saiu do barco, ele viu tão grande multidão, ele teve compaixão e curou os seus doentes. Em Mateus 9, 35 a 36, nós vemos outro exemplo da compaixão que Cristo teve pela multidão, e dessa vez ele saiu curando as enfermidades e doenças daquelas pessoas que seguiam a ele, aquelas pessoas que estavam aflitas e desamparadas. Em Colossenses 3:12, nós temos uma reafirmação disso, desse exemplo que Jesus nos deixou, porque nós somos o povo dele, escolhido, santo e amado, e que nós precisamos nos revestir dessa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E isso também vem para nós, médicos e profissionais da saúde, na nossa prática clínica diária. Como que nós conseguimos ver, né, como sociedade, a natureza das doenças? Qual que é o papel do médico, né? O modelo de Parson diz que o papel do médico é ofertar o cuidado e não somente a cura. Nós sabemos que a cura é algo raro na medicina, mas o cuidado, ele tem de estar sempre presente. Nós temos um novo paradigma, né, desde o século 20 e 21, na prática médica, que McWilliams relata, né, sobre entender a experiência que o paciente tem de sua doença e aliviar o seu sofrimento. Isso nada mais é que a compaixão, o exemplo que Cristo nos deixou. E isso é um papel central no cuidado do médico. Então, fica aqui, né, para nossa memorização, para o nosso entendimento, a compaixão no cuidado. Temos 5 dimensões conceituais do método centrado na pessoa, descrito por Midi Bauer no anos 2000, né? E a primeira dimensão é a perspectiva biopsicossocial, que ao olhar para o nosso paciente, nós não vejamos como uma doença, como uma enfermidade, mas como sim um ser humano acometido, né, por uma doença, por uma enfermidade. Nós temos que levar em consideração onde ele mora, toda a sua história de vida, qual é a realidade cultural que ele está inserido, né? E a segunda dimensão que nós temos é o paciente como pessoa. Ele não é mais um número, ele não é mais um caso positivo, mais um óbito confirmado por determinada doença, né? Ele é um ser humano, nós precisamos entender a sua experiência de forma individual. Nem todos vão experienciar uma mesma enfermidade da mesma forma, e assim nós temos que agir, né, no nosso método. Nós sabemos que nós precisamos compartilhar o poder e a responsabilidade. Aqui nós não somos chamados a ter um papel autoritário e individualista, egocêntrico na conduta com os nossos pacientes. Nós precisamos também levá-los, né, pelo caminho, o que eles precisam fazer, quais as mudanças de hábitos de vida que vão precisar implementar, quais os medicamentos que eles precisam se comprometer a tomar no horário certo, da forma correta, né, para que eles venham ter uma melhora de seus quadros clínicos. Nós sabemos também que uma outra dimensão muito importante, né, do método centrado na pessoa é a aliança terapêutica. Nós precisamos realmente ter o interesse e a intenção de nos aliançarmos com os nossos pacientes para que eles possam ter sucesso no seu tratamento, na sua terapêutica. E só
esse interesse que nós manifestamos, essa compaixão que nós exercemos sobre eles, já tem o potencial terapêutico. E a quinta dimensão é que nós médicos, né, nós profissionais da saúde, também somos seres humanos com as nossas falhas, com as nossas debilidades, com as nossas limitações. Então a gente tem que se enxergar, enxergar também a nossa humanidade e especialmente nós, como cristãos, encarar a nossa humanidade, a nossa completa dependência do nosso Senhor Jesus Cristo para tudo aquilo que nós vamos fazer, para que então assim nós possamos refletir a sua glória. E existem algumas características do cuidado baseado na pessoa, descrita por Benzen nos anos 2000. A primeira característica é a preocupação com a pessoa como um todo e não com sua doença, né? Não podemos estar somente preocupados com o nariz da pessoa, com a mão quebrada, com o braço, né? Com as pernas, com a barriga, só com a cabeça. Não, é uma preocupação com aquele corpo inteiro. Cristo também nos fala, né, que nós somos o corpo dele e existe toda uma preocupação com todo o corpo, nenhuma parte é considerada superior à outra e que assim a gente possa fazer também com os nossos pacientes. Nós também precisamos deixá-lo consciente e aconchegado nesse processo da conduta em que nós estabelecemos os princípios, né, e as prioridades. Nós temos que empoderar os nossos pacientes, tá certo? E também temos que levar em consideração quais as expectativas que os nossos pacientes têm e o poder de tomar decisão que eles têm também. O que eles esperam diante do quadro que eles estão vivendo? Eles esperam saírem curados completamente com a saúde revigorada? Eles entendem que talvez eles tenham limitações para o restante de suas vidas? Será que a gente está contribuindo, colaborando, sendo ético, honesto, claro com o paciente, mostrando quais as possibilidades de tratamento para ele? Será que sempre ele vai precisar de participar de uma cirurgia, de ser submetido a uma cirurgia? Será que nós não temos, né, outros arsenais terapêuticos para ele? Isso tudo é muito importante, é a característica do cuidado baseado na pessoa. Bom, essas foram as referências que eu utilizei para a nossa palestra de hoje. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração, que você saia daqui comprometido a executar o seu método clínico baseado na pessoa de Cristo, agindo cheio de compaixão, tocando no coração dos seus pacientes, olhando a humanidade, a fraqueza e a debilidade do seu paciente, como Cristo olhou para todos nós, quando ele pagou o preço por nossa redenção ali na cruz. E se você tiver qualquer pergunta, vai ser um prazer lhe responder. Você pode me mandar um e-mail para tassiamilena@gmail.com. Tá? Eu tenho um site também que você pode conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho profissional, que é o tassiamilena.com.br, e quero deixar um convite especial para que me sigam lá no Instagram e no Facebook, Tássia Milena _Otorrino. Lá eu compartilho dicas diárias, né, sobre a minha área de atuação como otorrinolaringologista, sobre o meu dia a dia como professora universitária e também como uma cristã, né, atuando na área da saúde. Um grande e forte abraço a todos vocês e não percam nenhuma das nossas palestras. Até mais!